Você já parou para pensar no verdadeiro poder de um gesto? Não um ato grandioso, mas aquele pequeno, quase invisível, de pura atenção e cuidado, oferecido sem esperar nada em troca. Nesta história, vamos mergulhar na vida de uma mulher cuja bondade silenciosa, praticada na rotina de um café em São Paulo, estava sendo secretamente pesada em uma balança de bilhões. Ela não sabia, mas sua empatia estava prestes a colidir com um mundo de poder e segredos, e nada seria como antes. A manhã na capital paulista nascia cinzenta e apressada, um monstro de concreto despertando ao som de buzinas e passos apressados na calçada. Mas dentro do café, sabor da vila, um universo à parte pulsava com um calor próprio. O cheiro de grãos de café arábica recém-moídos se entrelaçava com o perfume amanteigado de pão na chapa, e o aroma doce de bolo de fubá recém-saído do forno, criando uma atmosfera que era um refúgio contra a indiferença da metrópole. E no coração desse refúgio estava Maria Clara. Aos 23 anos, ela se movia pelo salão com uma graça que desmentia o cansaço em seus ombros. Seus gestos eram econômicos e precisos, uma dança silenciosa entre mesas de madeira escura e clientes sonolentos. Ela não apenas servia, ela cuidava. Ajustava o saleiro na mesa para que ficasse ao alcance de um senhor idoso. Lembrava que a moça da mesa 3 gostava do seu pão de queijo mais tostado e oferecia um copo de água antes mesmo que a sede fosse anunciada. Sua vida era uma equação difícil. Os turnos exaustivos no café de um lado e do outro, as contas que se acumulavam e a saúde frágil de sua mãe, uma preocupação constante que lhe roubava o sono. Mesmo assim, Maria Clara encontrava um propósito naquelas paredes. Cada cliente era um pequeno mundo e ela se dedicava a compreendê-los. Anda, menina, a fila está aumentando e o pessoal do escritório já vai descer para o café. Resmungava Carla, a garçonete mais velha, cuja paciência parecia ter se esvaído junto com os milhares de cafés que servira ao longo de 2 décadas. Carla era pragmática, via o trabalho como uma troca mecânica, e os gestos de Maria Clara lhe pareciam um desperdício de energia. Do outro lado do balcão, Gustavo, o barista de braços tatuados, finalizava um cappuccino com um desenho delicado na espuma e piscava para Maria Clara, um cúmplice silencioso em sua filosofia de gentileza. Ele entendia que o que ela fazia não era apenas trabalho, era arte. E então, pontualmente às 7h30 da manhã, o sino da porta soava com um toque mais discreto. Era ela, Dona Leonor, sempre na mesma mesa, a que ficava junto à janela, com sua bengala de castanheira apoiada na cadeira ao lado. Vestia-se com uma elegância sóbria, em tons de bege e cinza, e seu rosto era um mapa de rugas finas que contavam histórias que ninguém ali se dava ao trabalho de tentar ler. Ela raramente falava, e seus pedidos eram murmurados, quase inaudíveis. Para a maioria dos funcionários, era apenas uma figura austera, um serviço rápido e sem gorjeta. Mas Maria Clara via algo mais. Via a solidão em seus olhos azuis e o leve tremor em suas mãos quando pegava a xícara. Movida por um instinto que ia além do dever, Maria Clara se aproximava com um sorriso genuíno. Bom dia, Dona Leonor. O dia está bonito hoje, não acha? O sol apareceu entre os prédios. Ela ajustava a toalha de mesa, trazia o café preto, sem açúcar, e quando a senhora pedia um pedaço de bolo, Maria Clara se adiantava. Deixe-me ajudá-la, dizia, cortando o pedaço com uma delicadeza que contrastava com a pressa ao seu redor. Eram momentos breves, uma coreografia de cuidado que se repetia dia após dia, construindo uma ponte invisível sobre um abismo de silêncio. Maria Clara não imaginava que aquela senhora frágil, que parecia viver em um mundo próprio, era a proprietária não só daquele prédio, mas de quarteirões inteiros da cidade. Ela não sabia que, por trás da aparência vulnerável, havia uma mente afiada que construíra um império, e agora, reclusa e desconfiada, procurava no mundo algo que o dinheiro não podia comprar. Uma prova de caráter, um vislumbre de bondade autêntica. Enquanto limpava as mesas e sorria para os clientes, Maria Clara sentia o peso das contas no bolso do avental, sem suspeitar que cada gesto seu, cada palavra de conforto, cada minuto de atenção dedicado àquela senhora solitária, estava sendo observado, registrado e valorizado de uma forma que ela jamais poderia conceber. Ela estava no centro de um teste do qual não tinha consciência, e o resultado estava prestes a transformar sua vida de maneira irreversível, provando que o maior legado que alguém pode deixar não é medido em cifras, mas na profundidade do impacto que temos na vida de outra pessoa. Fique conosco para descobrir o momento em que a rotina se quebra e o mundo de Maria Clara vira de cabeça para baixo, revelando que sua cliente mais discreta era, na verdade, a mulher mais poderosa que ela jamais conheceria. O que você faria se, todos os dias,
cruzasse com alguém que parece invisível aos olhos do mundo, mas que, na verdade, carrega um segredo capaz de mudar tudo. Maria Clara estava prestes a descobrir que a gentileza não é apenas uma virtude, mas também uma chave que abre portas inimagináveis. Nos meses que se seguiram ao primeiro encontro, a rotina entre Maria Clara e Dona Leonor se tornou um ritual silencioso, quase sagrado. A cada manhã, quando o ponteiro marcava 7h30, a porta do café se abria com aquele mesmo toque delicado. E lá estava ela, a senhora de postura ereta apesar da bengala, caminhando com passos medidos até sua mesa junto à janela. Maria Clara já tinha o café preto preparado, fumegante e perfumado, esperando na bandeja. Bom dia, Dona Leonor. Trouxe o seu café do jeito que a senhora gosta. A resposta era sempre a mesma, um aceno quase imperceptível da cabeça e um murmúrio que soava como gratidão. Mas havia algo mais nos olhos da idosa, um brilho que Maria Clara não conseguia decifrar, como se estivesse sendo observada por trás de uma cortina invisível. Com o passar das semanas, pequenos gestos começaram a se acumular. Maria Clara notou que Dona Leonor tinha dificuldade para segurar a xícara sem derramar. Então passou a trazê-la meio cheia, permitindo que a senhora bebesse com dignidade. Quando o bolo de fubá estava muito firme, Maria Clara o cortava em pedaços menores, antecipando-se à necessidade. Deixe-me ajudá-la com isso, dizia. E suas mãos jovens e ágeis executavam movimentos que preservavam a autonomia da senhora, sem expor sua fragilidade. Dona Leonor, por sua vez, começou a fazer perguntas. Você trabalha aqui há quanto tempo, menina? Maria Clara sorriu. 3 anos, Dona Leonor. Comecei logo depois que minha mãe ficou doente. Preciso cuidar dela. A resposta foi um silêncio pensativo. E então, pela primeira vez, um sorriso discreto cruzou o rosto enrugado da idosa. Era como se uma porta se abrisse, apenas uma fresta, mas o suficiente para que a luz entrasse. Em outra manhã, quando Maria Clara trouxe o jornal que Dona Leonor sempre esquecia sobre a mesa, a senhora segurou sua mão por um instante. Você é diferente das outras, sabia? A garçonete sentiu um calor subir pelo rosto. Só faço o meu trabalho, senhora. Dona Leonor apertou sua mão com uma força surpreendente. Não, você faz mais. Você enxerga. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de um peso que Maria Clara não compreendia completamente, mas que a tocou profundamente. Carla, observando de longe, revirou os olhos. Você perde muito tempo com aquela velha, Maria. Ela nunca deixa gorjeta e mal fala. Não vale a pena. Mas Maria Clara não ligava. Havia algo na presença de Dona Leonor que a intrigava. Um mistério envolvido em camadas de silêncio e elegância discreta. A senhora usava joias simples, mas de qualidade inegável. Um relógio de ouro antigo no pulso e um broche de pérolas no casaco. Seus sapatos eram de couro italiano, desgastados pelo tempo, mas impecáveis. Tudo nela sugeria uma história não contada, um passado grandioso escondido sob a capa da velhice solitária. E Maria Clara, sem saber, estava tecendo os fios de um vínculo que transcendia o cafezinho da manhã, plantando sementes de confiança em um terreno árido, cultivando algo que logo floresceria de uma forma que ninguém, nem ela mesma, poderia prever. Continue conosco, porque o que parecia ser apenas uma amizade improvável está prestes a se revelar como o início de uma transformação monumental, onde a bondade será testada e recompensada de maneiras que desafiam toda a lógica. Cada cenário tem seus personagens, e é através deles que podemos entender a verdadeira essência de um lugar. No sabor da vila, as pessoas não eram apenas funcionários ou clientes, eram pedaços vivos de uma São Paulo que resistia à frieza do concreto, cada um carregando suas histórias, suas feridas e suas verdades. O café não era apenas o palco da rotina de Maria Clara, era um microcosmo onde diferentes mundos colidiam e coexistiam. Carla, a garçonete veterana de 52 anos, era a voz da experiência endurecida pelo tempo. Seus olhos castanhos, sempre cansados, já tinham visto de tudo naquele balcão, desde romances que nasciam sobre xícaras de cappuccino, até discussões acaloradas que terminavam em portas batidas. Maria, você precisa aprender que bondade não paga aluguel, dizia ela enquanto limpava o balcão com movimentos mecânicos, sua voz carregada de um cinismo que vinha de décadas servindo à indiferença alheia. Para Carla, o trabalho era uma transação fria, e qualquer esforço além do mínimo era desperdício. Rubens, o dono do café, um homem atarracado de 60 anos com bigode grisalho e mãos calejadas, era a personificação da labuta honesta. Ele abria o estabelecimento às 5 da manhã e fechava às 7 da noite, 6 dias por semana, e seu maior orgulho era nunca ter faltado um dia sequer, em 23 anos de operação. Este lugar é minha vida, menina. Aqui todo mundo come do mesmo pão.
dizia ele, e embora sua dureza no trato fosse conhecida, havia uma justiça elementar em suas decisões. Ele via em Maria Clara uma dedicação que lhe lembrava sua própria juventude, e por isso tolerava sua demora nas mesas, mesmo quando Carla reclamava. E então havia os clientes regulares, como o senhor Joaquim, o aposentado que chegava às 8 em ponto para ler o jornal esportivo e reclamar do café estar sempre muito quente ou muito frio. E Lúcia, a vendedora de cosméticos que passava todas as terças para tomar um suco de laranja e desabafar sobre os problemas do casamento. Cada um deles formava uma engrenagem naquele relógio humano, e Maria Clara conhecia os horários, os pedidos e até os silêncios de cada um. Mas havia alguém que não se encaixava perfeitamente nesse quebra-cabeça cotidiano, alguém cuja presença era tão discreta que quase passava despercebida, mas cuja importância estava prestes a explodir todas as certezas daquele pequeno universo. Prepare-se, porque esse equilíbrio frágil está prestes a ser abalado por uma revelação que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Há momentos na vida em que tudo muda em um instante, quando a rotina se quebra e somos forçados a ver o mundo com olhos completamente novos. Para Maria Clara, esse momento chegou em uma manhã comum de terça-feira, quando o destino decidiu revelar a primeira de muitas verdades escondidas. Era uma manhã úmida de junho, a garoa fina de São Paulo cobrindo as ruas com um manto cinzento e melancólico. Dona Leonor chegou como sempre, pontual, mas havia algo diferente em seus movimentos. Seus passos eram mais lentos, quase arrastados, e quando se sentou à mesa, sua respiração estava irregular, ofegante. Maria Clara notou imediatamente. Dona Leonor, a senhora está bem? Posso trazer um copo de água? A idosa acenou com a mão, tentando dispensar a preocupação, mas suas palavras saíram fracas. Estou apenas cansada, menina. Nada demais. Maria Clara trouxe o café, mas ficou observando de longe, seu instinto gritando que algo estava errado. E então aconteceu. Dona Leonor levou a xícara aos lábios, mas antes que pudesse beber, seu corpo desabou para a frente, a porcelana caindo e se estilhaçando no chão em um barulho agudo que cortou o burburinho do café. Dona Leonor! Maria Clara correu até a mesa, ajoelhando-se ao lado da senhora que estava desacordada, seu rosto pálido como mármore. Alguém chame uma ambulância. Gustavo pegou o telefone enquanto Carla trazia um pano úmido e Rubens tentava afastar os clientes curiosos. Maria Clara segurou a mão fria da idosa, sentindo o pulso fraco mas presente. Fique comigo, por favor. A ajuda está chegando. Minutos que pareceram horas se passaram até que os paramédicos chegaram, colocando Dona Leonor em uma maca e verificando seus sinais vitais. Ela está estável, mas precisa de observação. Alguém pode acompanhá-la? Maria Clara olhou ao redor. Ninguém se ofereceu. Eu vou, disse ela sem hesitar. Rubens franziu a testa. Maria, você tem turno o dia todo. Ela já estava tirando o avental. Ela não tem mais ninguém, Rubens. Eu volto assim que puder. No hospital, enquanto Dona Leonor era examinada, Maria Clara encontrou na bolsa da senhora um documento de identidade e um endereço nos Jardins, um dos bairros mais nobres da cidade. Quando a idosa finalmente acordou, confusa e frágil, Maria Clara estava ao seu lado. Onde estou? No hospital, Dona Leonor. A senhora desmaiou no café. Estou aqui com a senhora. Os olhos azuis da idosa se encheram de lágrimas. Você não precisava ter vindo, menina. Maria Clara apertou sua mão. Eu quis vir. Horas depois, quando Dona Leonor recebeu alta com recomendações de repouso, Maria Clara insistiu em acompanhá-la até em casa. O táxi atravessou a cidade, saindo do centro movimentado e entrando nas ruas arborizadas e silenciosas dos Jardins. Quando pararam em frente a um edifício imponente de fachada Art Deco, Maria Clara sentiu um aperto no peito. O porteiro uniformizado abriu a porta com reverência. Boa tarde, Dona Leonor. A senhora está bem? Estou, Antônio. Esta é Maria Clara. Ela me ajudou hoje. O elevador de madeira polida e espelho subiu até o último andar, e quando a porta do apartamento se abriu, Maria Clara teve que conter um suspiro. O espaço era enorme, decorado com móveis de época, pinturas em óleo nas paredes, tapetes persas e estantes repletas de livros encadernados em couro. Mas o que mais impressionou Maria Clara não foi a riqueza, foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que ecoava a solidão em cada cômodo vazio. Dona Leonor se sentou em uma poltrona de veludo bordô e fechou os olhos. Obrigada, menina. Você pode ir agora. Mas Maria Clara não foi. Preparou um chá na cozinha impecável, trouxe uma manta e cobriu os ombros da senhora. A senhora não deveria ficar sozinha hoje. Dona Leonor abriu os olhos, e neles havia algo novo, uma vulnerabilidade crua. Eu sempre estou sozinha.
Aquelas palavras perfuraram Maria Clara como uma lâmina. Ela se sentou ao lado da idosa e ficou ali, apenas oferecendo sua presença, enquanto a chuva batia nas janelas panorâmicas e a cidade gigante pulsava lá embaixo, indiferente à solidão daquele apartamento luxuoso. Naquele momento, sem saber, Maria Clara cruzou uma linha invisível, entrando em um mundo que não era o seu, mas que estava prestes a se tornar seu de maneiras que nenhuma das duas poderia imaginar. Fique conosco, porque o que parecia ser apenas um gesto de compaixão está prestes a desencadear uma série de eventos que irão transformar tudo. Às vezes, cruzar a porta de uma casa desconhecida é como atravessar para outra dimensão, onde as regras que você conhecia simplesmente não se aplicam mais. Maria Clara estava prestes a descobrir que por trás da fachada de uma senhora solitária existia um universo inteiro de segredos, poder e contradições que desafiariam tudo o que ela pensava saber sobre riqueza e solidão. Nos dias que se seguiram ao incidente no hospital, Maria Clara começou a visitar Dona Leonor regularmente, sempre após seu turno no café, levando consigo uma marmita caseira ou frutas frescas do mercado. A primeira visita ao apartamento tinha sido um choque, mas as subsequentes revelaram camadas ainda mais profundas daquele mundo oculto. O espaço era um museu vivo de uma vida extraordinária. No corredor de entrada, fotografias emolduradas em prata mostravam uma Dona Leonor, jovem e radiante, ao lado de um homem elegante de terno risca de giz, posando em frente a fábricas, edifícios corporativos e eventos de gala, onde todos sorriam para a câmera, com aquela confiança que só o dinheiro antigo proporciona. "Quem é este homem, Dona Leonor?" perguntou Maria Clara em uma tarde, enquanto ajudava a senhora a organizar alguns papéis. A idosa parou, seus dedos tremendo ligeiramente sobre uma foto em particular. "Meu marido, Alberto. Ele faleceu há 12 anos. Era um homem brilhante, mas duro. Construiu um império do zero, e eu estive ao seu lado em cada decisão, embora poucos reconhecessem isso." Havia amargura naquelas palavras, uma ferida antiga que nunca cicatrizara completamente. Maria Clara notou que nas fotos mais recentes, Dona Leonor aparecia sempre sozinha, cercada de pessoas em eventos formais, mas isolada por uma aura de distância que nem o luxo conseguia disfarçar. O apartamento em si era uma contradição viva. Havia uma sala de jantar com uma mesa de mogno capaz de acomodar 20 pessoas, mas que claramente não recebia convidados há anos, a poeira acumulada nos candelabros de cristal contando a história do abandono. A biblioteca tinha estantes do chão ao teto repletas de primeiras edições, romances clássicos e tratados de filosofia, alguns com marcadores de páginas que sugeriam leituras interrompidas há décadas. "A senhora lê muito?" perguntou Maria Clara, passando os dedos pelas lombadas de couro. Lia. Agora os olhos já não permitem, e a companhia dos livros se tornou mais um lembrete do que perdido que um consolo. No quarto principal, havia um guarda-roupa imenso com vestidos de alta costura de estilistas europeus, casacos de pele e sapatos alinhados como soldados em formação. Mas Dona Leonor usava sempre as mesmas 3 ou 4 peças discretas, como se o resto fosse relíquia de uma vida que não lhe pertencia mais. E então havia o escritório, uma sala que Dona Leonor mantinha trancada, mas que um dia, por descuido ou talvez por um impulso de confiança, deixou aberta. Maria Clara viu através da porta entreaberta uma mesa executiva coberta de documentos, pastas com logotipos corporativos e fotografias de propriedades, prédios comerciais e contratos. Havia também uma estante com troféus e placas de reconhecimento empresarial, todas com o nome de Alberto Ferreira Vale e, em letras menores, Leonor Ferreira Vale como cofundadora. "Você está curiosa, menina?" A voz de Dona Leonor soou atrás dela, fazendo Maria Clara se virar rapidamente, o rosto corado de constrangimento. "Desculpe, eu não queria invadir sua privacidade." A idosa sorriu, um sorriso triste e conhecedor. "Não se desculpe. Curiosidade é sinal de inteligência. Aquela sala guarda a sua história de uma vida de trabalho, de sacrifícios e de invisibilidade. Meu marido recebia os louros, mas eu era quem assinava metade dos contratos, quem negociava com fornecedores e resolvia crises quando ele estava ocupado demais sendo a face pública da empresa." Havia uma dor profunda naquelas palavras, a dor de quem foi essencial, mas nunca reconhecida. Maria Clara sentiu um aperto no peito. "E agora, Dona Leonor? A empresa ainda existe?" A senhora fechou a porta do escritório com cuidado. "Existe, mas está nas mãos de pessoas que não valorizam o que construímos. Rodrigo, meu sobrinho, assume as decisões corporativas, mas ele só enxerga números, lucros. Perdeu a humanidade no processo."
Maria Clara percebeu então que não estava apenas cuidando de uma senhora idosa e solitária. Estava sendo convidada a testemunhar os destroços de um legado, e algo dentro dela, uma voz silenciosa mas insistente, dizia que aquilo não era coincidência, que havia um propósito maior naquele encontro que ainda não fora revelado. Continue acompanhando, porque o que parecia ser apenas uma amizade improvável está prestes a se transformar em algo muito maior. E Maria Clara está a um passo de descobrir que sua bondade não passou despercebida, mas foi cuidadosamente observada e pesada em uma balança que ela ainda não pode ver. Existem pessoas que habitam o espaço entre o poder e a consciência, homens e mulheres que conhecem os segredos, mas precisam decidir se vão protegê-los ou revelá-los. Para Maria Clara, o encontro com uma dessas pessoas estava prestes a lançar sombras de dúvida sobre tudo o que ela pensava entender sobre o mundo de Dona Leonor. Foi em uma tarde de quarta-feira, cerca de 3 semanas após o desmaio, quando Maria Clara chegou ao apartamento com um pote de sopa caseira que havia preparado na madrugada. Dona Leonor não estava sozinha. Sentado na sala de estar, em uma poltrona de couro negro, estava um homem de aproximadamente 55 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno de lã italiana de cor carvão e óculos de armação discreta. Seu rosto era grave, seus movimentos econômicos e precisos, como alguém acostumado a negociar bilhões sem gaguejar uma única palavra. "Ah, Maria Clara, entre!" disse Dona Leonor, sua voz ligeiramente tensa. "Este é Felipe Monteverde, meu assessor legal há mais de 20 anos. Felipe se levantou com uma educação de antigos, estendendo uma mão que era fria e firme, seu aperto comunal, mas profissional. "Um prazer conhecê-la, senhorita Clara." Dona Leonor falou muito sobre sua dedicação. Havia algo na forma como ele disse, dedicação, uma nuance que ultrapassava o simples reconhecimento, uma palavra carregada de múltiplos significados. Maria Clara sentiu o incômodo se instalar em seu estômago. "Apenas faço o meu trabalho, senhor." Felipe sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. "Claro, apenas seu trabalho." Ele se virou para Dona Leonor, e entre eles passou um olhar que Maria Clara não conseguiu decifrar. Uma comunicação silenciosa, quase telepática. "Precisamos falar sobre a documentação que discutimos, Leonor. Os prazos estão se aproximando, e há questões delicadas que requerem atenção." Dona Leonor acenou levemente com a mão. "Depois, Felipe, Maria Clara e eu precisamos tomar nosso chá." Mas Felipe não se moveu imediatamente. Em vez disso, seu olhar se fixou em Maria Clara com uma intensidade que a fez se sentir exposta, como se ele estivesse catalogando cada detalhe, cada movimento, cada microexpressão de seu rosto. "Posso fazer uma observação delicada, Leonor?" perguntou ele, sua voz mantendo aquela suavidade perigosa. "Sua confiança em pessoas que você mal conhece é admirável, mas também pode ser arriscada." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maria Clara sentiu seu coração acelerado. Dona Leonor, porém, permaneceu calma, sua voz firme como aço. "Felipe, minha confiança é minha. Sempre foi minha decisão quem entra e quem sai de minha vida." Felipe inclinou a cabeça levemente, um gesto de derrota tática. Naturalmente, apenas a aconselhando com base em experiência. Ele se dirigiu à porta, mas antes de sair, pausou e olhou para trás. "Senhorita Clara, foi um prazer. Espero que continue sendo." Depois que ele saiu, o apartamento pareceu mais frio. Maria Clara serviu o chá com mãos levemente tremendo. "Quem é ele realmente, Dona Leonor?" A idosa tomou um gole de chá, seus olhos azuis fixos na xícara, como se estivesse lendo uma mensagem nas folhas. "Felipe é a pessoa que conhece todos os meus segredos. É confiável, mas também é prisioneiro de sua lealdade ao meu marido e ao sistema que criamos. Ele vê você como uma ameaça, porque você representa algo que ele nunca conseguiu ser." "E o que seria?" perguntou Maria Clara. "Autêntica", respondeu Dona Leonor. Naquela noite, quando Maria Clara voltou para casa em um ônibus que se movia lentamente pelas ruas da cidade, ela não conseguiu parar de pensar em Felipe, em seu olhar avaliador, em suas palavras carregadas de aviso velado. Havia algo sendo orquestrado nas sombras, algo que envolvia Dona Leonor, seu dinheiro, e agora, de alguma forma, a ela. Prepare-se, porque os jogos corporativos estão começando a se desenhar nas penumbras, e Maria Clara, inocentemente, está se tornando uma peça em um tabuleiro cuja verdadeira dimensão ela ainda não compreende. Há um ponto na vida em que alguém decide abrir as portas de seu universo para você, e a partir daí, nada mais será como antes. Para Maria Clara, esse ponto de não retorno chegou gradualmente, em tardes que se transformaram em rituais sagrados,
onde a garçonete simples se viu catapultada para um mundo de memórias bilionárias, segredos guardados em prateleiras de mogno e lições que nenhuma universidade conseguiria ensinar. As visitas ao apartamento de Dona Leonor deixaram de ser ocasionais e se tornaram diárias. Maria Clara negociou com Rubens um horário mais flexível, saindo do café às 3 da tarde e dirigindo-se diretamente aos jardins, onde o elevador Art Deco a levava para cima, para aquele mundo suspenso entre o luxo e a melancolia. E lá, nos aposentos silenciosos daquela cobertura, uma transformação silenciosa começava a acontecer. Dona Leonor, como se tivesse finalmente encontrado alguém em quem confiar, começou a se abrir, contando histórias que revelavam um passado extraordinário. Você sabe, Maria Clara, quando conheci Alberto, ele tinha apenas 22 anos e trabalhava como vendedor de tecidos em uma loja de segunda categoria. Começou a idosa uma tarde, sentada em sua poltrona de veludo, enquanto Maria Clara arrumava os cojins ao seu redor. Eu era secretária de um advogado importante, e nossa primeira conversa foi em uma reunião sem importância, mas eu vi algo nele que ninguém mais havia visto, uma visão de poder que transcendia as circunstâncias. As palavras fluíam como um rio antigo, carregando os sedimentos de décadas. Os homens ao seu redor diziam que ele era louco, que investir em negócios têxteis em um país que não valorizava a manufatura era suicídio. Mas eu assinei documentos com meu próprio nome, criei sociedades empresariais que legalmente me tornavam coproprietária, e então fizemos o impossível. Dona Leonor pausou, seus olhos azuis fixos em um ponto distante. Construímos uma rede de fábricas, depois expandimos para alimentos, logística, varejo. Em 15 anos éramos bilionários. Mas sabe qual é o preço dessa vitória, menina? Maria Clara negou com a cabeça, hipnotizada pelas palavras. O preço é invisibilidade. Os jornalistas escreviam sobre Alberto Ferreira Vale como o magnata visionário. Meu nome aparecia em letras minúsculas nas notas de rodapé, como um detalhe administrativo. Os executivos me tratavam como a esposa do patrão, não como sua colega. Os negócios que eu negociava, as crises que eu resolvi, as inovações que eu sugeria, tudo era absorvido pela narrativa de genialidade de Alberto. Havia uma amargura em sua voz, mas também uma resignação triste. Você aprendeu a viver com isso? Perguntou Maria Clara. Dona Leonor sorriu, um sorriso que continha universos de experiência. Aprendi que o reconhecimento público é ilusório. O que importa é saber, no fundo de seu próprio coração, que você foi essencial, que sua inteligência, sua coragem, sua capacidade de ver além do óbvio fizeram diferença. Em outras tardes, Dona Leonor levava Maria Clara até a biblioteca e tirava volumes antigos das prateleiras, mostrando notas marginais que havia escrito décadas atrás. Aqui, veja. Eu calculei que a consolidação de nossas operações em 3 estados nos economizaria 30% em custos operacionais. Alberto apresentou a ideia para o conselho como se tivesse acabado de concebê-la. 500 milhões de reais em economia, Maria Clara. Tudo porque eu aprendi a ler números como outras pessoas leem histórias. A garçonete começava a entender que não estava apenas ouvindo recordações, estava recebendo uma educação de um tipo muito raro. A lição viva de como o poder funciona verdadeiramente nos bastidores, longe das câmeras e dos holofotes. Mas por que está me contando tudo isso, Dona Leonor? Perguntou Maria Clara uma noite, quando o apartamento estava particularmente silencioso, com apenas a cidade lá embaixo pulsando com vida indiferente. A idosa pegou sua mão entre as suas, a pele fina e moteada de manchas de idade, mas ainda viva de propósito. Porque você enxerga, menina, você enxerga além da superfície. Quando você cuida de mim, você não está cumprindo um dever, está reconhecendo a humanidade. E essa capacidade de enxergar valor onde outros veem apenas fraqueza ou inadequação é a qualidade mais rara do mundo. Naqueles encontros clandestinos, longe dos olhares de Felipe e de qualquer outro administrador de seu império, Dona Leonor também mostrou a Maria Clara documentos, contratos antigos, fotografias de propriedades e negócios. Este café aqui, em Vila Madalena, eu comprei há 2 meses. É pequeno como o seu Sabor da Vila, mas está em uma locação estratégica. Estava pensando em fazer algo especial com ele. Maria Clara não compreendeu inteiramente o significado daquele comentário, mas sentiu que havia algo ali, um fio de uma trama muito maior tecendo-se invisível ao seu redor. E enquanto as semanas passavam, enquanto Maria Clara continuava servindo café no Sabor da Vila durante o dia e ouvindo histórias de poder e invisibilidade à noite, ela não sabia que estava sendo cuidadosamente preparada para algo extraordinário.
que cada lição, cada confidência, cada momento compartilhado era um bloco construindo uma estrutura cuja proposta completa ela ainda não conseguia compreender. Continue acompanhando, porque em breve as duas vidas de Maria Clara, a da garçonete simples e a de confidente de bilhões, irão colidir em um evento que mudará absolutamente tudo. Quando um segredo começa a vazar, mesmo que em sussurros, o mundo inteiro parece conspirando para expô-lo. Maria Clara não sabia que suas visitas frequentes ao apartamento de Dona Leonor já eram conhecidas, já eram motivo de especulação nos corredores corporativos e nas ligações clandestinas entre advogados. Felipe havia começado a fazer perguntas discretas ao porteiro, e Rodrigo Vale, o sobrinho ambicioso e afiado como uma lâmina de barbear, havia recebido relatos sobre a presença constante de uma rapariga que entrava e saía do apartamento da tia. Uma manhã, quando Maria Clara chegava ao trabalho no café, recebeu uma ligação em seu celular de segunda mão, um número desconhecido com sotaque corporativo. Senhorita Clara, sou Felipe Monteverde. Preciso falar com você sobre um assunto delicado relacionado a Dona Leonor. Poderia me encontrar em meu escritório hoje à noite? O tom era polido, mas havia uma ameaça subjacente, como uma luva de veludo enfiada em um punho de ferro. Naquela noite, no escritório gelado de Felipe, localizado em um prédio de vidro na Avenida Paulista, Maria Clara se viu cercada por móveis minimalistas, quadros abstratos e o silêncio do poder corporativo. Felipe entrou com uma pasta de couro preto, seus olhos estudando-a com aquela mesma intensidade anterior. Dona Leonor é uma mulher frágil, menina. Muito frágil. E há pessoas próximas a ela que querem aproveitá-la. A acusação pairou no ar. Eu jamais... começou Maria Clara. Talvez não conscientemente. Interrompeu Felipe, abrindo a pasta para mostrar fotografias. Eram delas, entrando e saindo do apartamento, acompanhando Dona Leonor em passeios. Mas a intenção é irrelevante quando o resultado é vulnerabilidade. Naquele mesmo momento, em um escritório ainda mais opulento, Rodrigo Vale recebia um relatório detalhado sobre Maria Clara. Seu rosto, uma réplica genética de seu avô, mas sem uma grama de sabedoria, contorceu-se em uma expressão de desprezo. Uma garçonete? Minha avó está sendo manipulada por uma garçonete? Ele pegou seu telefone. Felipe, precisamos agir rápido. Se ela conseguir convencer minha avó a fazer algo precipitado com o testamento, podemos perder tudo. Quero que você monitore cada movimento dessa menina. O tecido da trama começava a se pintar de cores mais escuras, e Maria Clara, inocente, continuava servindo café no sabor da vila, sem fazer ideia de que forças poderosas estavam se organizando em seu redor, prontas para cercar, questionar e destruir, se necessário, qualquer ameaça ao império que haviam construído. Prepare-se, porque o confronto está se aproximando, e as aparências precisarão ser mantidas enquanto as verdadeiras batalhas são travadas nos bastidores. Há momentos em que a realidade se quebra sob o peso de uma verdade tão monumental, que o corpo de uma pessoa literalmente se recusa a processar o que seus olhos estão vendo e seus ouvidos estão ouvindo. Para Maria Clara, esse momento chegou em um dia cinzento de setembro, em uma sala de conferências no 30º andar de um edifício corporativo, onde o ar-condicionado gelado parecia sugar toda a umidade da esperança. Tudo começou com uma ligação de Felipe no início da manhã. Sua voz, quando falou, era diferente, destituída daquela sutileza perigosa que a caracterizava. Maria Clara, Dona Leonor faleceu ontem à noite em seu sono. Foi tranquilo, segundo a enfermeira. Havia deixado instruções precisas. Você precisa estar em meu escritório amanhã às 10 da manhã. Há assuntos do testamento que requerem sua presença. O chão sob os pés de Maria Clara desapareceu. Dona Leonor, aquela mulher que havia entrado em sua vida como um mistério gentil, que havia aberto seus cofres de memória e conhecimento, havia se partido enquanto dormia. Maria Clara chamou Rubens e disse que precisava sair. Sua voz uma sombra de si mesma, e passou a noite em um estado de torpor emocional, incapaz de chorar, incapaz de processar a perda. Quando chegou ao escritório de Felipe no dia seguinte, o ar já era diferente, carregado de expectativa e tensão elétrica. A sala de conferências era vasta, com uma mesa de vidro que refletia as luzes frias do prédio, e ao redor dela estavam sentados advogados, consultores e, em uma cadeira no canto, Rodrigo Vale, cujo sorriso de satisfação desapareceu assim que Maria Clara entrou. Felipe estava à cabeceira da mesa, organizando documentos com precisão de cirurgião. Por favor, sentem-se todos, disse ele. Vamos prosseguir com a leitura do testamento de Leonor Ferreira Vale, falecida em 28 de setembro de 2025. O silêncio na sala era absoluto.
apenas o zumbido distante do ar-condicionado preenchendo o vazio. Felipe abriu um envelope de papel caro, seus dedos manuseando o documento como se fosse relíquia antiga. Começou com as formalidades legais, disposições sobre propriedades, investimentos, contas bancárias, tudo sendo transferido para uma fundação caritativa que Dona Leonor havia criado, em nome do legado dela e de Alberto. Rodrigo se inclinou para a frente, seus olhos acompanhando cada palavra, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas então Felipe chegou a uma sessão que provocou um silêncio ainda mais profundo. A Maria Clara Fonseca, por seu caráter inabalável, sua compaixão genuína e sua integridade no reconhecimento da dignidade humana, deixo não apenas uma herança financeira, mas também a responsabilidade de guardar meu legado moral e prático. O mundo ao redor de Maria Clara começou a girar. Especificamente, continuou Felipe, lendo com uma voz que parecia vir de muito longe, deixo a importância de 5 milhões de reais em conta corrente, que deverá ser utilizada para fins de sua escolha. Deixo também a propriedade do café Vila Esperança, localizado na Rua Augusta, atualmente sob minha propriedade há 2 meses, totalmente equipado e com reservas de funcionamento garantidas por 2 anos. E deixo em posse de Maria Clara os documentos arquivados em minha sala de estudo, uma coleção de registros e correspondências que representam a verdade não contada de meu legado empresarial. Rodrigo se levantou bruscamente, sua cadeira rangendo. Isto é absurdo, minha avó estava com o juízo fraco, esse testamento será contestado. Mas Felipe simplesmente levantou uma mão. Há um codicilo, Rodrigo, deixe-me terminar. E continuou, lendo cada palavra com precisão mortal. Caso meu neto Rodrigo Ferreira Vale, ou qualquer outro membro da família, questione este testamento em tribunal, toda a documentação sobre as operações empresariais, incluindo irregularidades fiscais, práticas duvidosas de concorrência predatória e transações que não resistem ao escrutínio ético, serão imediatamente doadas ao Ministério Público Federal e aos órgãos de regulação competentes. Maria Clara foi nomeada como executora dessa cláusula. O silêncio que se seguiu não era mais apenas silêncio, era um vácuo de choque absoluto. Rodrigo se tornou pálido como mármore, seus lábios se movendo sem produzir som. Os outros advogados trocavam olhares de espanto. E Maria Clara, a garçonete que um dia servia café a uma senhora solitária, estava agora sentada em uma cadeira de vidro, tremendo, compreendendo que sua vida havia sido dividida em 2 períodos, antes desta sala e depois dela. Felipe a olhou com algo que poderia ser chamado de respeito. Há mais, Maria Clara. Sua avó deixou uma carta pessoal para você. Gostaria de lê-la agora ou em particular? Maria Clara mal conseguiu sussurrar. Em privado, por favor. Quando saíram da sala, e Rodrigo permaneceu para discutir estratégia legal com seus advogados, Felipe a conduziu a seu escritório pessoal e lhe entregou um envelope de papel caro com sua letra reconhecível. A carta começava: Querida Maria Clara, se você está lendo isto, significa que meu teste foi bem sucedido. Você passará em tudo o que a vida lhe oferecer, porque você já havia passado no único teste que importa, o de enxergar valor onde o mundo vê insignificância. O que deixo para você não é riqueza, é responsabilidade. E confio que você a honrará com a mesma graça com que me honrou todos os dias. Maria Clara sentiu as lágrimas enfim chegarem, quentes e abundantes, caindo sobre o papel que continha toda a verdade que havia estado adormecida nos gestos silenciosos de uma idosa que havia encontrado, finalmente, alguém digna de seu legado. Continue conosco, porque o pior ainda está por vir, pois a herança não é uma bênção, é uma batalha. Quando um homem que acreditava possuir o mundo descobre que sua herança foi entregue a alguém que ele considera inferior, algo muito primitivo e perigoso desperta em seu interior. Para Rodrigo Vale, esse despertar foi brutal, visceral e implacável. Uma semana após a leitura do testamento, Maria Clara recebeu uma mensagem em seu celular. Um endereço de um restaurante sofisticado no bairro de Higienópolis, uma hora específica, e uma nota que dizia simplesmente: Precisamos conversar. Rodrigo. O lugar escolhido era um cálculo deliberado, um território neutro mas intimidador, onde o dinheiro sussurra desde as paredes revestidas de madeira escura e os garçons se movem como fantasmas educados. Maria Clara chegou 5 minutos antes da hora marcada, seu corpo inteiro tenso como uma corda de violão. Rodrigo já estava lá, sentado em uma mesa de canto, bebendo um vinho tinto que custava mais do que o salário mensal de Maria Clara no café. Ele vestia um terno de lã virgem de cor cinza chumbo, seus cabelos penteados para trás com precisão militar, e seu sorriso era exatamente o que um tubarão deveria sorrir ao ver uma vítima se aproximando. Maria Clara,
Que prazer finalmente conversarmos em um ambiente mais apropriado, disse ele, gesticulando para que ela se sentasse. Ela permaneceu de pé. O que o senhor quer? Rodrigo riu, um som que continha vidro quebrado. Direto ao ponto. Admiro isso. Bem, vou ser igualmente direto. Você é uma oportunista inteligente, reconheço. Minha avó, que já era velha e vulnerável, foi conquistada por seus gestos de piedade. Muito conveniente, não acha? Maria Clara sentiu a raiva queimar em seu peito. Eu cuidei de sua avó porque ela era uma pessoa digna, não por seu dinheiro. Rodrigo levantou-se lentamente, seu corpo irradiando poder corporativo congelado. Você é uma garçonete. Uma garçonete que agora possui um café que eu não sabia que minha avó havia comprado. Uma garçonete que tem acesso a documentos que minha avó cuidadosamente guardou longe de minha vista. E uma garçonete que está em posição de destruir meu legado com um telefonema. Ele se aproximou dela, seu rosto agora próximo o suficiente para que ela pudesse cheirar a arrogância em seu perfume de designer. Então aqui está minha proposta. Você devolve os documentos, renuncia a esse café absurdo e ao dinheiro, e eu vejo se consigo convencer Felipe a deixar você com apenas R$1 milhão como indenização por seus serviços. Ninguém descobriria, ninguém precisaria saber. Maria Clara deu um passo para trás, seu corpo respondendo antes que sua mente pudesse processar plenamente a degradação daquele momento. Sua avó confiou esses documentos a mim porque ela sabia exatamente quem você é, e não é aquilo que merecia ser lembrado. Rodrigo voltou à sua cadeira, e seu sorriso se tornou ainda mais perigoso. Então você vai ser teimosa. Que pena, porque tenho recursos que você não tem ideia que existem. Tenho advogados que passarão cada centímetro de sua vida no pente fino. Tenho investigadores que descobrirão se você já estacionou irregularmente. Tenho mídia que posso alimentar com histórias sobre como uma garçonete oportunista seduz uma viúva bilionária. E tenho paciência infinita. Ele tomou um gole de vinho, saboreando cada palavra como se fosse o próprio vinho. Sua mãe ainda está doente, não é? Vivendo em um bairro perigoso, sem acesso a bom atendimento médico, seria uma pena se algo acontecesse a ela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O coração de Maria Clara disparou. Era uma ameaça velada, mas era uma ameaça. Ela sentiu o mundo girar ao seu redor, as paredes do restaurante sofisticado se fechando como as mandíbulas de um predador. Mas então, em algum lugar profundo dentro dela, algo se ancorou. A memória de Dona Leonor em seu apartamento silencioso, a memória do peso daquela mão antiga segurando a sua, a memória das palavras sussurradas sobre integridade e caráter. Minha avó tinha razão sobre você, disse Maria Clara, sua voz surpreendentemente firme. Você herda o poder, mas nunca compreenderá o que fazer com ele. Ela virou-se para sair, mas ouviu Rodrigo chamar atrás dela. Você acabou de fazer a pior decisão de sua vida, Maria Clara. Espero que valha a pena. Enquanto ela atravessava o restaurante, cada olhar pousado sobre ela, cada sussurro dos clientes, ela sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. A batalha havia sido declarada, não com palavras gentis, mas com a promessa silenciosa de destruição. Continue conosco, porque agora o jogo verdadeiro está prestes a começar. E Maria Clara está prestes a descobrir que sua verdadeira arma não é aquela que Rodrigo esperava. Há um paradoxo cruel na vida. Você obtém poder precisamente no momento em que descobre que não pode usá-lo como esperava. Para Maria Clara, esse paradoxo se materializou quando ela retornou ao Sabor da Vila, alguns dias após a leitura do testamento, não mais como garçonete, mas como proprietária. O café estava cheio naquela manhã de segunda-feira. O cheiro de café coado e pão na chapa preenchendo o ar como sempre, mas quando Maria Clara entrou através da porta de trás, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rubens estava no caixa, e quando a viu, sua expressão mudou de forma perceptível, uma mistura de desconfiança e constrangimento. Maria, precisamos conversar, disse ele, seu tom formalmente distante. Na cozinha pequena, com Carla, Gustavo e os outros funcionários ao fundo, Rubens explicou que havia recebido uma ligação da noite anterior de um advogado, informando sobre a transferência do imóvel. Não entendo o que está acontecendo, mas não quero estar envolvido em nenhum tipo de disputa legal ou corporativa, disse Rubens, seus ombros abatidos. Você era uma boa funcionária, Maria, mas isso aqui é maior do que qualquer um de nós consegue lidar. Maria Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés novamente. Rubens, eu não quero mudar nada. Eu quero que você continue como proprietário do dia a dia. Eu apenas quero honrar o legado de Dona Leonor. Mas Rubens negou com a cabeça. Não funciona assim, menina. Legalmente você é a proprietária agora, e isso muda tudo.
Quando ela se aproximou de Carla para tentar explicar a situação, a garçonete veterana a olhou com algo que era quase desprezo. Então era isso? Você estava fingindo toda aquela humildade, fingindo ser só mais uma garçonete? Enquanto isso, cultivava amizade com uma bilionária? A acusação era crua e injusta, mas refletia exatamente o que todos estavam pensando. Maria Clara tentou falar, mas Carla continuou. Você acreditava que éramos suas amigas, que nos respeitava, mas no final você saiu correndo para o lado da riqueza como todo mundo faz. Gustavo, mais gentil, mas igualmente perturbado, se aproximou dela depois. Maria, não é pessoal. É só que isso nos coloca em uma posição estranha. Você era nosso colega, agora é nossa chefe? Como funciona isso? A verdade era que Maria Clara não sabia como funcionar naquele novo papel. Ela convocou uma reunião no café fechado, tentando explicar que sua intenção era melhorar as coisas, talvez aumentar salários, melhorar as condições de trabalho. Mas cada proposta era recebida com ceticismo. Você acha que dinheiro é tudo? Perguntou Carla com frieza. Você acha que nos compra? Quando Maria Clara sugeriu que gostaríamos de implementar pequenas mudanças, um novo cardápio mais inclusivo, horários mais flexíveis, Lucas, o jovem atendente que havia sido leal a ela, perguntou: mas isso é você falando, ou é isso que Rodrigo Vale quer que você faça para nos manter acomodados enquanto ele prepara seu próximo movimento? A suspeita era palpável, um veneno que se infiltrava em cada conversa, cada interação. E então, uma tarde, Carla simplesmente não apareceu para seu turno, nem no dia seguinte. Seu telefone ia para a caixa de voz. Quando Maria Clara a encontrou dias depois em um café concorrente, Carla admitiu que havia procurado outro emprego. Não consigo trabalhar para você sabendo que você conhece os segredos corporativos de uma bilionária. Um dia você pode decidir que somos descartáveis, que o café precisa se tornar algo mais lucrativo. Não posso viver com essa incerteza. A partida de Carla foi como um mapa de um êxodo maior. 2 outros funcionários também saíram, e os que ficaram trabalhavam com uma tensão silenciosa, como se estivessem à beira de um abismo. Maria Clara se viu presa entre 2 mundos, aquele do café simples e caloroso que amava, e aquele do poder corporativo que nunca pedira. E percebeu, com uma clareza dolorosa, que sua herança não era apenas dinheiro e propriedades, mas também a responsabilidade de reconciliar essas 2 identidades, de provar que você poderia ter poder sem se corromper, que poderia ser proprietária sem deixar de ser humana. Continue conosco, porque o verdadeiro teste de Maria Clara não é contra Rodrigo, mas contra si mesma. Existe um momento em que você escolhe afundar ou nadar. E para Maria Clara, esse momento chegou em uma noite silenciosa em seu pequeno apartamento, cercada pelos documentos que Dona Leonor havia deixado para ela. A garçonete que havia servido café com as mãos agora folheava contratos de propriedade intelectual, análises de fluxo de caixa e correspondências que revelavam as intricadas teias de um império bilionário. Ela não havia tido educação corporativa formal, mas tinha algo que nenhuma universidade poderia ensinar: fome de compreensão. Nos meses seguintes, Maria Clara se transformou de forma silenciosa, mas radical. Durante o dia, ela administrava o café com uma mistura de pragmatismo e empatia, investindo em melhorias estruturais que honravam sua herança pessoal, mas também respeitavam o coração do negócio. À noite, porém, ela se tornou uma estudiosa obsessiva, folheando livros sobre administração, assistindo a cursos online sobre gestão empresarial e, mais importante ainda, estudando meticulosamente cada documento que Dona Leonor havia deixado, uma coleção que revelava práticas corporativas questionáveis, registros de negociações onde Alberto havia se apropriado de ideias de sua esposa e contratos que sugeriam favoritismo corporativo que beirava a ilegalidade. Ela contratou um contador particular, uma mulher chamada Simone, que havia trabalhado para Dona Leonor décadas atrás e que havia sido afastada quando Rodrigo assumiu posições de poder. Essas transações aqui, disse Simone, apontando para documentos de 5 anos atrás, não resistem à auditoria. Seu sobrinho vendeu propriedades corporativas com desconto para amigos, desviando aproximadamente 60 milhões de reais em valor. Maria Clara sentiu o peso daquela informação assentar sobre seus ombros como um manto de chumbo. Ela também buscou Felipe, não como adversária, mas como aprendiz. Por que você me ajuda? Perguntou ela uma tarde em seu escritório. Felipe removou seus óculos, limpando-os lentamente. Porque Leonor me pediu, em vida, para observá-la, para ver se você era de verdade ou apenas mais uma pessoa procurando se beneficiar. E porque após 3 meses, ficou claro que você está disposta a aprender,
a se humilhar diante do desconhecido e a agir com honra, mesmo quando ninguém está olhando. Ele colocou os óculos de volta. Rodrigo acredita que você ainda é uma garçonete que ganhou na loteria. Ele não compreende que você está se tornando exatamente o que Leonor era. Uma mulher que entende que poder verdadeiro não é o que você exibe, mas o que você reserva, o que você conhece, o que você protege. Maria Clara também aprendeu a arte da negociação silenciosa. Quando Rodrigo tentou manipular alguns executivos da corporação para aliená-la, ela simplesmente garantiu que esses executivos recebessem cópias de documentos mostrando sua participação em irregularidades contábeis. Ninguém foi acusado formalmente, mas as mensagens foram recebidas com cristalina clareza. Quando adversários corporativos tentaram explorar sua inexperiência, ela respondeu não com força bruta, mas com análise fria de números e legislação, provando que havia estudado cada detalhe. E lentamente, quase imperceptivelmente, a garçonete se transformou em uma executiva, não porque perdeu sua humanidade, mas porque aprendeu que honra e inteligência estratégica não são excludentes, que você pode ser forte sem ser desumano, que você pode proteger um legado sem sacrificar sua essência. Continue conosco, porque Maria Clara está prestes a enfrentar seu maior teste, aquele que determinará se ela realmente merecia a confiança que Dona Leonor havia depositado nela. Há segredos que esperam nas sombras, guardados com uma paciência que desafia o tempo, esperando apenas pela pessoa certa para desvendar sua verdade mortal. Para Maria Clara, esse segredo estava literalmente escondido atrás de um painel de madeira na sala de estudo de Dona Leonor. Um compartimento que ela descobriu por acaso enquanto reorganizava livros antigos, sua mão tocando uma mola que acionou um mecanismo enferrujado. O que se abriu diante dela não era apenas uma sala, era um arquivo vivo de injustiça cuidadosamente documentada. Dentro daquele espaço hermético, as paredes eram cobertas com quadros de cortiça repletos de fotografias, recibos, contratos e correspondências, tudo organizando com a precisão de alguém que havia passado décadas coletando prova. Havia fotografias de executivos em encontros clandestinos, cópias de e-mails mostrando esquemas de evasão fiscal, registros de transações bancárias que não constavam nos livros oficiais, e uma série de cartas manuscritas, todas assinadas por Dona Leonor, dirigidas a órgãos de regulação, nunca enviadas. No centro daquele mural de revelações, havia uma carta dirigida a Maria Clara, selada em um envelope de papel caro com sua caligrafia familiar. Com as mãos tremendo, Maria Clara abriu e leu as palavras que revelavam a verdade completa que Dona Leonor havia guardado durante décadas. Querida Maria Clara, se você encontrou este lugar, significa que você merecia encontrá-lo. O que você vê ao seu redor não é vingança, é verdade. Verdade que meu marido, que todos admiravam como um gênio empresarial, construiu sua fortuna não apenas com inteligência, mas com desonestidade sistemática. Verdade que meus conselhos, minhas análises, minhas inovações foram apropriadas e monetizadas sem meu reconhecimento. Mas verdade também que eu permitira isso, porque a sociedade me havia ensinado que ser mulher significava ser invisível, que ser silenciosa era ser virtuosa. Quando envelheci, compreendi que meu silêncio havia sido conivência. Este arquivo existe porque um dia, quando a coragem viesse na forma de alguém que pudesse enxergar além das aparências, eu queria que a verdade fosse revelada. Não por vingança, mas por justiça. Rodrigo herdou os negócios, mas não herdou a consciência. Ele continuou o legado de desonestidade de seu avô, ampliando-o, refinando-o, transformando-o em um arte. A cláusula que incluí em meu testamento não era apenas para protegê-la, era para dar a você o poder de escolher. Você pode permanecer em silêncio, como eu fiz durante tantos anos, e viver confortavelmente. Ou você pode fazer o que eu nunca tive coragem de fazer: revelar a verdade, mesmo que isso custe tudo. O documento continuava com detalhes específicos. Nomes de funcionários que haviam testemunhado irregularidades, bancos que haviam facilitado transferências questionáveis, e uma lista de políticos que haviam recebido doações corporativas em troca de favores regulatórios. Era uma bomba atômica embrulhada em papel antigo, uma carga explosiva que poderia destruir não apenas Rodrigo, mas também a reputação de múltiplas instituições. Maria Clara saiu daquela sala com o coração acelerado, os documentos nas mãos, a mente girando em círculos de moral absoluta. Ela imediatamente procurou Felipe. Você sabia? Perguntou ela. Felipe assentiu lentamente. Leonor me mostrou essa sala 3 anos antes de morrer. Ela disse que precisava de alguém que conhecesse a verdade, caso algo acontecesse a ela. Mas ela deixou claro que a decisão sobre o que fazer seria sua, não minha. Maria Clara se sentou,
o peso do conhecimento esmagador. Se eu revelar isso, estarei destruindo a própria estrutura que Dona Leonor construiu. Seus negócios, seus funcionários, tudo será afetado. Sim, respondeu Felipe, mas a verdade não cura enquanto permanece enterrada. Ferimentos que não são limpos apodrecem por dentro. Naquela noite, enquanto Maria Clara ponderava sobre as paredes de seu pequeno apartamento, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era Rodrigo. Ouvi dizer que você está vasculhando arquivos privados de minha avó. Tenha cuidado, Maria. Há coisas que não deveriam ser desenterradas. Por seu próprio bem, por sua mãe, deixe as coisas como estão. A ameaça explícita confirmou tudo. Rodrigo sabia. De alguma forma, ele havia descoberto que Maria Clara havia encontrado a sala secreta, e seu desespero havia finalmente se transformado em intimidação aberta. Maria Clara compreendeu então que não tinha opção real. Ela estava carregando a verdade. E a verdade, uma vez carregada, só pode ser colocada no chão se alguém a receber. Continue conosco, porque em breve Maria Clara terá que fazer uma escolha que não apenas definirá seu próprio futuro, mas também o destino de um império inteiro. Há um momento em que você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto de seu próprio destino. E para Maria Clara, esse momento chegou em uma terça-feira cinzenta de novembro, quando ela se sentou diante de seu espelho e viu não a garçonete assustada de meses atrás, mas uma mulher que havia sido forjada nas fornalhas da adversidade. Ela convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração das Empresas de Dona Leonor, uma ação que tinha direito legal de fazer como executora do testamento, e escolheu fazê-lo não em um escritório corporativo gelado, mas no próprio apartamento de Dona Leonor, aquele espaço que havia testemunhado a transformação dela. Quando Rodrigo entrou naquela sala de conferências improvisada, cercado por Felipe, pelos membros do conselho e por seus próprios advogados, seu rosto revelou uma mistura de arrogância e preocupação. Isso é altamente inusitado, Maria Clara, disse ele, seu tom tentando manter a superioridade. Convocações de conselho devem seguir procedimentos. Eu estou seguindo procedimentos, respondeu Maria Clara, sua voz firme, mas não cruel. Procedimentos que sua avó deixou explicitados. Vamos começar com a questão simples. Você nega ter facilitado a venda de propriedades corporativas com desconto para indivíduos não listados em registros oficiais. O silêncio na sala foi absoluto. Os olhos de Rodrigo se movimentaram rapidamente entre seus advogados e Maria Clara. Isso é uma acusação séria e também é absolutamente infundada. Maria Clara então produziu a primeira das muitas pastas. Propriedade comercial em Pinheiros, vendida por R$ 120 milhões abaixo de sua avaliação oficial. Comprador, uma holding offshore, cuja documentação foi fornecida por seu assistente pessoal, Ricardo Mendes. E continuou, calmamente mas implacavelmente, revelando padrão após padrão de desonestidade. Rodrigo tentou negar. Seus advogados argumentaram que tudo havia sido dentro dos parâmetros legais, mas Maria Clara simplesmente sorriu, aquele sorriso que havia aprendido com Dona Leonor, o sorriso de alguém que conhece exatamente qual é seu poder. Legalmente questionável, talvez. Moralmente indefensável. Absolutamente. E mais importante, esses documentos já foram encaminhados ao Ministério Público Federal, junto com uma denúncia formal de fraude corporativa e evasão fiscal, apresentadas há 3 dias. O rosto de Rodrigo se tornou cinzento. Seus advogados começaram a sussurrar freneticamente entre si. E Maria Clara, sem nenhuma satisfação cruel, apenas com a frieza de alguém que havia finalmente compreendido que justiça não é sobre emoção, mas sobre verdade, continuou. Sua avó deixou para você a oportunidade de redimir o legado de sua família. Você escolheu ampliar sua corrupção. Agora você terá a oportunidade de responder por isso perante um tribunal. Ela pausou, permitindo que as implicações se assentassem. Mas aqui está o que eu estou oferecendo. Cooperação total com as autoridades, devolução de fundos desviados e afastamento voluntário de todas as posições executivas. E eu não vou usar os documentos que provam participação de outras pessoas nessas práticas. Pessoas que podem não ter tido escolha, que podem ter sido coagidas ou manipuladas. Um dos membros do conselho, um homem de 60 anos chamado Henrique, se inclinou para a frente. Você está oferecendo clemência? Perguntou ele surpreso. Estou oferecendo a mesma oportunidade que Dona Leonor ofereceu a mim, respondeu Maria Clara. A oportunidade de fazer a coisa certa, mesmo quando custa. Rodrigo se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo. Você está destruindo uma família, disse ele, sua voz tremendo de raiva. Maria Clara o olhou diretamente nos olhos. Sua avó o salvou de uma destruição muito pior.
A destruição que vem de viver em conivência com o crime. O que eu estou fazendo é oferecer redenção. Você escolhe se a aceita. Continue conosco, porque o que começou como uma confrontação entre duas pessoas está prestes a se transformar em um momento de acerto de contas que afetará a estrutura inteira do poder corporativo brasileiro. Há momentos em que a história se condensa em um único espaço, em poucas horas, e tudo o que foi construído ao longo de meses é testado no fogo da verdade absoluta. Este era esse momento, e Maria Clara estava prestes a viver o clímax que definiria não apenas seu próprio destino, mas o legado de Dona Leonor e a integridade de um império inteiro. A sala de conferências no 34º andar do edifício corporativo Ferreira Vale estava repleta de uma tensão tão densa que era quase palpável. Os vidros das janelas refletiam a cidade de São Paulo lá embaixo, indiferente ao drama que estava prestes a se desenrolar. Maria Clara, que havia chegado uma hora antes para verificar que todos os documentos estavam em ordem, estava sentada à cabeceira da mesa, seu corpo pequeno, mas sua presença monumental. Ao seu lado, Felipe mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam uma satisfação contida. Henrique, o membro mais antigo do conselho, estava folheando os documentos com expressão cada vez mais séria. E então, em exatamente 2 horas da tarde, Rodrigo entrou. Ele não estava sozinho. Trazia consigo uma falange de advogados corporativos, homens de terno cinza carvão cujos rostos revelavam a confiança de quem havia vencido muitas batalhas legais. Rodrigo mesmo parecia energizado, quase desafiador. Bem, uma reunião extraordinária convocada por uma garçonete analfabeta em assuntos corporativos. Isso deve ser fascinante, disse ele, sua voz destilando veneno. Nenhum de seus advogados sorriu. Eles conheciam o tom, reconheciam a vulnerabilidade mascarada de arrogância. Maria Clara respirou fundo, aquela respiração que havia aprendido em noites de insônia estudando documentos, a respiração de quem estava absolutamente preparada. Senhor Vale, agradeço sua presença. Gostaria de começar com uma questão simples para o Conselho. Vocês estão conscientes das operações financeiras que ocorreram entre outubro de 2022 e março de 2025, envolvendo transferências não autorizadas de ativos corporativos? Um dos advogados de Rodrigo se levantou. Essa questão está além do escopo de uma reunião convocada irregularmente por uma mulher que não possui qualificações legais para... Maria Clara o interrompeu, sua voz suave mas cortante como vidro. Eu tenho qualificações legais conferidas por Dona Leonor Ferreira Vale em seu testamento válido e registrado. Prosseguirei. Ela então distribuiu cópias de documentos para cada membro do conselho. O primeiro era uma análise forense de transações bancárias, preparada por uma firma de consultoria independente que Felipe havia contratado. Mostra que 395 milhões de reais haviam sido transferidos para contas offshore, através de uma série de transações intermediárias, cada uma aparentemente legítima, mas quando encadeadas, formando um padrão de fraude sistemática. Segundo documento, continuou Maria Clara, sua voz não vacilando, correspondência entre o Sr. Vale e executivos de bancos internacionais, solicitando expedição de transferências sem os protocolos normais de verificação de conformidade. Rodrigo se levantou, seu rosto vermelho como beterraba. Isso é calúnia. Essas correspondências são falsificadas. Henrique levantou uma mão. Deixe-a terminar. Maria Clara prosseguiu, descrevendo cada transação, cada desvio, cada mentira corporativa com a precisão de um cirurgião. O apartamento que havia sido vendido por um valor irrisório para uma holding offshore, que era 100% controlada por uma corporação nas Ilhas Cayman, cujos proprietários finais eram amigos de Rodrigo. Os contratos de consultoria assinados com empresas que existiam apenas em papel, justificando transferências de fundos que nunca geraram valor tangível. As doações políticas que ultrapassavam os limites legais, canalizadas através de intermediários para contornar a legislação. Com cada documento produzido, com cada cifra mencionada, o poder físico de Rodrigo sobre aquela sala desapareceu como fumaça. Seus advogados folheavam os documentos com crescente alarme, sussurrando freneticamente. E então Maria Clara chegou ao ponto de virada. Terceiro documento, disse ela, sua voz agora com um tom que continha tanto compaixão quanto determinação. Uma comunicação pessoal de Dona Leonor Ferreira Vale, datada de 1 ano atrás, onde ela descreve ter observado pessoalmente esses desvios de fundos e ter chegado à conclusão de que seu neto havia se tornado, efetivamente, um criminoso em colarinho branco. Rodrigo começou a se mover em direção à porta, mas Felipe simplesmente fez um aceno sutil.
e a segurança do prédio, que havia sido discretamente alertada, bloqueou sua saída. Sente-se, Rodrigo, disse Felipe, sua voz contendo toda a autoridade que décadas de poder corporativo podia conferir. A reunião ainda não terminou. Maria Clara continuou, sua voz assumindo uma qualidade quase oratória. Quarto documento, e talvez o mais importante, cópia de uma denúncia formal já encaminhada ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República e à Comissão de Valores Mobiliários, contendo todos esses dados, acompanhados de recomendação de investigação criminal por fraude, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os advogados de Rodrigo literalmente palidecerem. Um deles sussurrou algo em seu ouvido, e Rodrigo pareceu encolher, como se alguém tivesse retirado a espinha dorsal de seu corpo. Mas, continuou Maria Clara, há uma cláusula de clemência. Se o Sr. Vale concordar em... Ela consultou seus anotações com deliberada formalidade. Devolução integral dos fundos desviados mais 20% em juros de atraso, afastamento voluntário de todas as posições executivas, participação total com as autoridades na identificação de cúmplices corporativos e assinatura de um acordo vinculante que proíba suas atividades comerciais por um período de 5 anos. Eu pessoalmente recomendarei ao Ministério Público que as acusações iniciais sejam colocadas em suspenso. Henrique se inclinou para a frente. Você está oferecendo a ele uma saída? Estou oferecendo a ele dignidade, respondeu Maria Clara. Estou oferecendo a ele a mesma oportunidade que sua avó ofereceu a mim. A oportunidade de reconhecer o erro, de corrigir o curso e de viver sem o peso daquela mentira sobre seus ombros. Ela parou, e seus olhos encontraram os de Rodrigo. Sua avó acreditava que até mesmo as piores pessoas mereciam redenção, desde que estivessem dispostas a pagar o preço dela. Rodrigo não respondeu imediatamente. Seus advogados conversaram com ele em sussurros urgentes. Finalmente, ele se virou para Maria Clara, e pela primeira vez, não havia desprezo em seu rosto, apenas a exaustão de alguém que havia lutado contra a verdade, e a verdade havia vencido. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou ele. 48 horas, respondeu Maria Clara. Após isso, os documentos se tornam públicos, com todas as implicações legais que isso acarreta. Quando Rodrigo saiu da sala, cercado por seus advogados, Maria Clara se recostou em sua cadeira e sentiu o peso de meses, de incerteza, de transformação, finalmente se aliviar de seus ombros. Felipe se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Leonor teria ficado orgulhosa, disse ele simplesmente. E Maria Clara, pela primeira vez desde que começara aquela jornada extraordinária, chorou. Não de tristeza, mas de liberação. Não de vitória, mas de justiça finalmente servida. Continue conosco, porque o que vem agora não é o fim, é o verdadeiro começo. Após a tempestade sempre vem a claridade, e para Maria Clara, essa claridade chegou em forma de propósito renovado e possibilidade transformadora. Rodrigo, enfrentado com a inevitabilidade de sua própria queda, aceitou os termos de clemência oferecidos por Maria Clara, uma decisão que seus advogados celebraram discretamente como uma vitória tática, embora todos soubessem que era, na verdade, uma derrota que se disfarçava de acerto. Os fundos desviados foram recuperados, os acordos foram assinados e o nome de Rodrigo Vale desapareceu discretamente das manchetes dos jornais de negócios, substituído por histórias vagas de reestruturação executiva e transição de liderança. Mas enquanto Rodrigo se afastava para uma semi-obscuridade corporativa, Maria Clara fazia algo que ninguém esperava. Ela convocou uma coletiva de imprensa, não para celebrar sua vitória, não para humilhar seu oponente vencido, mas para anunciar a criação da Fundação Leonor Azevedo Ferreira Vale, uma instituição que seria financiada por uma doação inicial de R$150 milhões, retirados do próprio patrimônio que havia herdado. A Fundação Leonor existe para honrar não apenas a memória de uma mulher extraordinária, mas também seu legado de reconhecimento e empatia, disse Maria Clara diante das câmeras, sua voz ressoando com uma confiança que havia sido forjada nas fornalhas da adversidade. Seu objetivo será oferecer bolsas de educação para jovens de comunidades vulneráveis, financiar pesquisas sobre justiça corporativa e ética nos negócios e criar programas de capacitação profissional que reconheçam o valor latente em pessoas que a sociedade frequentemente descarta. Os jornalistas fizeram perguntas óbvias sobre o escândalo corporativo, sobre Rodrigo, sobre a denúncia ao Ministério Público, mas Maria Clara respondeu com uma elegância que revelava quantas camadas ela havia amadurecido.
Essas questões estão sendo tratadas pelos órgãos competentes. O que me importa hoje é transformar uma injustiça histórica em oportunidade presente. Ela pausou, e seus olhos encontraram a câmera. Encontraram milhões de pessoas que a assistiam através de telas. Dona Leonor foi invisível durante a vida, seus contributos apagados pela história. Essa fundação garante que nenhuma outra mulher, nenhuma outra pessoa com bondade genuína e inteligência prática tenha seu valor negado novamente. Felipe, sentado na primeira fileira, sorriu. Aquele sorriso que revelava que havia finalmente visto em Maria Clara exatamente o que Dona Leonor havia visto. Não uma garçonete afortunada, mas um agente de transformação. Quando Maria Clara retornou ao Sabor da Vila, dias depois, o café estava diferente. Carla havia retornado, com um pedido simples de emprego. Lucas, o jovem atendente leal, havia convencido os outros a dar uma segunda chance. E Gustavo, o barista, havia começado a experimentar com um novo cardápio que honrava as tradições do café, enquanto abraçava a inovação. Então, o que vem agora? Perguntou Gustavo, enquanto preparava o cappuccino matinal. Maria Clara, que tinha papéis de administração corporativa em sua mochila, mas que ainda usava o avental azul do café nos fins de semana, sorriu. Agora aprendemos a equilibrar tudo: o poder e a humildade, o dinheiro e a propósito, o privado e o público. Ela olhou ao redor da pequena sala, onde clientes habituais liam jornais e conversavam, onde a vida continuava, simples e verdadeira. Dona Leonor me ensinou que o verdadeiro legado não é o que você deixa para trás quando morre. É o que você cria enquanto vive. Não é sobre visibilidade, é sobre impacto. E quando Lucas trouxe o café preto sem açúcar para a mesa junto à janela, aquela mesa que havia permanecido vazia desde a morte de Dona Leonor, Maria Clara se sentou e, durante alguns minutos, simplesmente permitiu-se existir naquele espaço sagrado, onde tudo havia começado, onde uma garçonete havia aprendido que bondade, quando combinada com coragem, é a força mais revolucionária que existe. Continue conosco, porque agora vem o epílogo, aquele momento em que compreendemos que o verdadeiro final nunca é o fim. Há finais que não são finais, mas transformações que continuam ecoando indefinidamente, reverberando através das vidas que tocam e dos espaços que habitam. Para Maria Clara, esse momento chegou em uma tarde de verão, quando o Sabor da Vila reabre suas portas, não apenas restaurado, mas transfigurado em algo que transcendia a simples noção de um café. A fachada mantinha sua humildade original, aqueles ladrilhos brancos e azuis que haviam visto décadas de café derramado e histórias sussurradas, mas por trás daquela fachada discreta havia uma transformação silenciosa. O interior havia sido ampliado, sem perder sua essência calorosa. Ao lado do balcão original de madeira escura, agora havia uma área dedicada a programas educacionais, com computadores reabilitados para ensino de letramento digital, mesas para aulas de empreendedorismo e uma biblioteca comunitária que já continha 3.000 livros doados por instituições culturais que haviam compreendido a missão de Maria Clara. "Bem-vindo ao novo Sabor da Vila", disse ela, abrindo a porta para os primeiros clientes naquela manhã ensolarada de dezembro, exatamente um ano após conhecer Dona Leonor naquele mesmo estabelecimento. Os jornalistas que haviam recebido convites especiais se distribuíram pela sala, fotografando cada detalhe. Mas nenhuma foto conseguiria capturar o que era verdadeiramente importante: a atmosfera de esperança que pairava como um aroma delicado sobre aquele lugar. Na parede ao lado da entrada, uma foto de Dona Leonor em moldura de madeira clara, um sorriso discreto capturado em tempo, aquela mulher que havia escolhido oferecer seu legado não para um descendente que descartaria, mas para uma garçonete que compreenderia seu verdadeiro valor. Ao lado da foto, uma placa de bronze simples: "Em memória de Leonor Azevedo Ferreira Vale. Sua invisibilidade foi nossa perda, seu legado é nossa luz." Maria Clara circulava entre as mesas, ainda vestindo o avental azul, mas agora com um iPad na mão, onde acompanhava as operações do café e monitorava os primeiros participantes dos programas de educação comunitária que havia iniciado. Uma menina de 17 anos chamada Sofia, que havia deixado a escola porque sua mãe precisava de seu salário para sobreviver, estava agora recebendo uma bolsa integral da Fundação Leonor e trabalhando como assistente administrativa no café, aprendendo habilidades que a encaminhariam para uma carreira completamente diferente da que seus pais haviam previsto. "Dona Maria Clara, chegou o Sr. Felipe", disse Gustavo, apontando para a entrada onde o advogado entrava, carregando uma pasta pequena.
Felipe havia se aposentado da prática corporativa 2 meses após a resolução do caso Rodrigo, deixando o escritório para dedicar-se exclusivamente como conselheiro estratégico da Fundação Leonor. Seus olhos varreram a sala transformada e sorriu. Aquele sorriso que revelava décadas de experiência vendo o poder mal utilizado, finalmente ser canalizando para propósito genuíno. Leonor teria amado isto, disse ele, abraçando Maria Clara brevemente. Ela passaria horas aqui, observando as pessoas aprendendo, crescendo. E então, em um canto tranquilo do café, Felipe entregou a Maria Clara um documento que havia permanecido guardado por 1 ano, as últimas instruções pessoais de Dona Leonor. Uma carta que deveria ser aberta apenas quando Maria Clara sentisse que havia verdadeiramente honrado o legado. Com as mãos tremendo ligeiramente, Maria Clara abriu o envelope. A letra familiar saltou da página. Querida Maria Clara, se você está lendo isto, significa que você compreendeu. Compreendeu que o poder verdadeiro não é sobre dinheiro ou posição, mas sobre a capacidade de ver valor onde outros veem insignificância, e de agir com honra quando a corrupção seria mais fácil. Você não apenas herdou minha fortuna, você herdou minha responsabilidade, e mais importante ainda, você herdou minha fé na bondade humana. Agora que essa jornada entrou em seu novo capítulo, quero que você saiba que você superou minhas expectativas mais otimistas. Você não apenas destruiu a corrupção de minha família, você criou algo novo, algo que impactará gerações que você nunca conhecerá. Esse é o verdadeiro legado. Não esqueça nunca que você começou como uma garçonete. E isso não era uma limitação, era uma bênção. Continue servindo, mas agora sirva através de liderança. Continue sendo gentil, mas agora seja gentil com sabedoria. E continue acreditando que um gesto de atenção genuína pode mudar o mundo, porque você é a prova viva de que pode. A carta terminava com uma última instrução. Em algum momento, quando você encontrar a próxima pessoa que demonstre a bondade rara que você possui, passe isso para frente. Não o dinheiro, mas a sabedoria. Não o poder, mas a responsabilidade. Nosso legado não termina em nós. Continua nos que ensinamos a honrar o invisível. Quando Maria Clara terminou de ler, as lágrimas que escorriam pelo seu rosto não eram de tristeza, mas de compreensão completa de que sua vida havia sido dividida não em antes e depois, mas em uma narrativa contínua de transformação, que não era apenas sua, mas de todos que ela tocava. Naquela tarde, enquanto Sofia servia cafés com uma precisão e gentileza que refletiam seu aprendizado em Maria Clara, enquanto Lucas atendia clientes que começavam a usar a biblioteca comunitária, enquanto Gustavo preparava bebidas para participantes de um workshop de empreendedorismo financiado pela Fundação Leonor, Maria Clara se sentou à mesa junto à janela, a mesa de Dona Leonor, e compreendeu finalmente. Não era sobre ter começado como garçonete em um café de bairro, era sobre ter aprendido que a verdadeira riqueza estava não naquilo que você possuía, mas naquilo que você compartilhava, não naquilo que você conquistava, mas naquilo que você criava para os outros conquistarem. E enquanto a cidade de São Paulo pulsava lá fora, indiferente e gigantesca, dentro daquele pequeno espaço chamado Sabor da Vila, histórias continuavam a se desenrolar, vidas continuavam a ser transformadas, e um legado de bondade, cuidado e justiça quietly revolucionário continuava a te mudar o mundo. Um café, um livro, uma oportunidade, um sorriso por vez. Porque essa é a verdadeira história, não de uma garçonete que se tornou bilionária, mas de uma mulher que aprendeu que o maior poder está em honrar a dignidade de quem ninguém mais vê. Se esta história tocou algo profundo em seu coração, se você reconhece em Maria Clara a força silenciosa que existe em atos pequenos de bondade, então você já compreendeu a mensagem mais importante, que nenhum gesto de gentileza é insignificante, que nenhuma pessoa é verdadeiramente invisível, e que o legado que deixamos não é medido em cifras, mas no impacto que causamos nas vidas que cruzam o nosso caminho. Deixe seu like para honrar essa jornada de transformação. Comente abaixo qual momento da história te marcou mais profundamente, qual frase te fez refletir sobre o poder da empatia em sua própria vida. Compartilhe esta narrativa com quem você acredita que precisa ouvir que bondade, inteligência e coragem não são fraquezas, mas as armas mais revolucionárias que alguém pode possuir. E se você quer continuar acompanhando histórias que exploram o verdadeiro significado de riqueza, legado e transformação humana, inscreva-se em nosso canal para ser notificado quando novos capítulos dessa saga de esperança forem publicados. Porque o mundo precisa de mais Donas Leonor, de mais Marias Claras, de mais pessoas dispostas a ver valor onde a sociedade vê apenas sombra. Obrigado por estar aqui,
por permitir que esta história habitasse seu coração, e seja parte deste movimento de reconhecimento do invisível, de justiça para os silenciados, de celebração do poder transformador da empatia genuína.